Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos. Quem me conhece, quem já me acompanha por aqui, sabe que eu tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e que eu ensino dentistas comuns, de qualquer região do Brasil, de qualquer área de especialidade dentro da odontologia, a alcançarem um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório. Tá? Então, vamos falar sobre como adaptei esse funil AIDA para a odontologia, para a minha prática do dia a dia, tá bom? Então vamos lá. E eu vou mostrar quais são os 4 passos para o dentista ter uma agenda cheia de pacientes, tá? Que aqui é um funil para atrair pacientes para o seu consultório, para tornar potenciais pacientes em clientes efetivamente, e esse é um ponto importantíssimo, claro, para o dentista ter um aumento de faturamento. É lógico, sem pacientes na agenda não tem faturamento. Então como é que a gente vai falar em 25 em 1, em ter um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica se não tem paciente entrando no consultório? Então esse é um ponto crucial, um ponto fundamental, tá? E o quarto passo, eu vou mostrar aqui 4 passos, e o quarto passo é o passo mais importante. Sem ele, quando o dentista não entende como é importante aprender a usar de forma correta esse quarto passo, como dar esse passo dentro do seu consultório, quando ele não aprende, não consegue aumentar o seu faturamento no consultório. Fica com o faturamento estagnado ou um faturamento baixo. E o que eu vou falar aqui não é nenhuma fórmula mágica, tá bom? Então, nossa, o que a Carla inventou aqui? Será que eu vou aprender isso e pum, é uma fórmula mágica? É um segredo? Não, não é. Na verdade, é uma ferramenta importante, é uma ferramenta prática, tá? Que vai acelerar, se você aplicar, o seu processo, a sua caminhada, nessa jornada do 25 em 1 na odontologia. E aí, eu me lembro bem, quando eu cheguei no meu 25 em 1, eu falo nesse faturamento de R$25 mil, eu ainda trabalhava sozinha, e cheguei nesse faturamento, ou seja, é por equipe odontológico, e hoje eu tenho uma equipe de dentistas que também tem esse resultado, Eu oriento, eu ensino, eu motivo, realmente eu dou a direção para os dentistas da minha equipe para atingirem esse faturamento, tá? E também para outros dentistas, que são meus alunos. Tá? E como eu falo que isso é possível sim em qualquer região do país, em qualquer área, atendendo convênio ou não, é porque é verdade. Eu tenho 2 alunas, só para dar um exemplo aqui, 2 alunas que têm uma clínica lá no interior do Pará, e é bem longe daqui, eu estou em Campinas, e elas têm uma clínica com 8 cadeiras, e fazem hoje uma média aí de 33 em 1 lá na clínica, ou seja, R$33 mil por cadeira todos os meses, tá? Então, para ter uma ideia de que... E atendem convênio, porque muitos dentistas podem achar que para ter esse faturamento só atendendo pacientes particulares, Mas não necessariamente, depende de como você trabalha e se você entende bem como trabalhar com o funil 4Cs, tá? Então, vamos lá, Qual é a maneira... Primeiro, antes de eu falar da maneira certa de usar esse funil, eu vou falar como é a maneira errada, de se trabalhar com o funil 4Cs. E o C, vocês podem pensar que é C de Carla, mas não, foi uma coincidência, apesar de ser uma letra de um nome muito bonito, o meu, mas foi uma coincidência. Eu já vou escrever aqui o que é esse funil 4Cs, quais são as etapas, quais são os passos aqui dentro. Mas qual é a maneira errada do dentista trabalhar? É a maneira tradicional, é aquela maneira intuitiva, é aquela maneira que o dentista só ficava esperando os pacientes chegarem. É aquela maneira em que era só o boca a boca que funcionava. O que acontece com esse canal de divulgação, o boca a boca? Ele é muito lento. Não sei quem aqui só trabalha com esse tipo de indicação de pacientes. O boca a boca offline. Por que offline? Porque hoje em dia existe o boca a boca online.
tá? Então, o boca a boca offline é o que os dentistas tradicionais, e quando eu falo dentista tradicional, eu quero dizer aquele dentista que saiu da faculdade, né? Não estou dizendo que é um dentista antigo, não, hein? É aquele dentista que saiu da faculdade, não aprendeu nada sobre negócio, né? Não enxerga o seu consultório como um negócio e não sabe como atrair pacientes para o seu consultório, não sabe fazer marketing, não tem noção da importância que o marketing tem dentro do seu consultório para crescer o seu faturamento, para aumentar o faturamento. E eu digo isso para quê? Para o dentista ter qualidade de vida, né? Para pagar as contas, para poder viajar, dar uma condição boa para a família, qualidade de vida, nada além disso, tá? E aí, o dentista tradicional, aquele dentista intuitivo porque como não aprendeu nada sobre marketing, acaba fazendo as ações no consultório na intuição. Ah, mas eu acho que é isso aqui, eu acho que eu vou por ali, né? Eu acho, bom, agora tá na moda redes sociais, então eu vou lá ver como é que é, mas não aprende a fazer da maneira certa, né? E aí não tem resultado. Então, a maneira errada de se trabalhar com esse funil, com o funil 4Cs, é ficar esperando só os pacientes chegarem naturalmente. Eu chamo isso de marketing de todos os santos, que o dentista senta ali no seu mocho ou ali na sua cadeira do escritório e fica rezando, fica esperando só os pacientes chegarem, né? Sempre com fé que um dia o seu faturamento vai aumentar. E isso, eu falo isso de coração, já passei por isso lá no meu começo, né, da minha profissão. Eu sei como é, que o dentista não aprende nada sobre isso na faculdade. Então, essa é a maneira errada, tá, de usar o funil 4Cs. Mas qual é a maneira certa então, Carla? Então, vamos lá. O funil 4Cs é um funil de vendas, né? E quando eu falo em venda é fechar o tratamento, tá? Eu sei muito bem que nós, dentistas, não vendemos nada, produto. A gente não vende alguma coisa. Nós vendemos o tratamento, nós vendemos a transformação, nós vendemos o serviço, tá? Então, é um funil de vendas, é um modelo, esse é um modelo estratégico que mostra o caminho, a jornada do nosso paciente, desde o primeiro contato do paciente com o nosso consultório, com a nossa clínica. E aqui dentro desse funil existem vários pontos de contato conosco, com a nossa equipe, e eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. O primeiro passo, a primeira etapa dentro do funil é a consciência. Então aqui, ó, consciência. O que é isso? A primeira coisa que é importante fazer quando se trata de atrair o paciente para o consultório, então a primeira ação que se deve fazer é dar consciência às pessoas de que você existe, né? Simples assim, de que você existe e que você faz aquilo que faz. Como assim, Carla? Isso é meio confuso. Se as pessoas não souberem nada sobre você, se as pessoas nunca virem você em lugar nenhum, não tiverem indicação sua, nada, como é que vão chegar no seu consultório? Se ninguém falar de você ou se ela não vir nenhuma divulgação sua. Então, primeiro passo é você dar consciência àquelas pessoas de que, primeiro, você é cirurgião dentista e, segundo, que você resolve um tipo de problema dentro de uma determinada área. Então, o primeiro passo, a primeira etapa aqui é dar consciência para as pessoas de quem é você. Isso pode ser feito de várias formas. Uma das formas é a indicação, né? O que acontece no boca a boca? Um paciente seu te indica para um amigo. Esse amigo que nunca tinha ouvido falar de você, toma consciência nesse momento de quem você é. De que você é cirurgião dentista, de que você faz um certo tipo de tratamento, né? Que você é bom, por isso recomendado, né? Pelo amigo, pelo parente. Então, o boca a boca, sim, funciona, mas é lento.
né? Como eu falei lá atrás um pouquinho, é lento. Ficar só nesse canal de atração de pacientes é fraco, é pouco para chegar no 25 em 1, né? Demora demais. Aí o dentista demora demais para chegar num bom faturamento e começar a crescer de verdade. Então, aqui, para criar consciência no paciente de que você existe, né? De que você realiza determinados tipos de procedimentos ou que você resolve alguns problemas dos pacientes, você pode usar outros canais também de atração de pacientes. Eu ensino muito sobre isso dentro do meu curso Dentista Referência. Por exemplo, redes sociais. Hoje em dia, muitos dentistas querem usar as redes sociais para atrair pacientes para o seu consultório. E muitas vezes vão lá para as redes sociais, mas não sabem o que fazer lá dentro. Não sabem que comunicação usar e de forma ética para trazer consciência àquelas pessoas que estão lá nas redes sociais de que tipo de tratamento ele faz. Primeiro, de que ele é dentista. Existe uma identificação ali nas redes sociais com o dentista muito pelo jaleco, pela roupa, pelo ambiente. E eu sempre recomendo que quanto mais cara de dentista você tiver no vídeo, melhor. Por quê? Porque as pessoas vão tomar consciência, aquelas principalmente que nunca te viram, que não conhecem você, vão tomar consciência de que você é cirurgião dentista. E aí, dependendo do que você falar ali dentro, ali na sua rede social, aí ela vai descobrir também o que é que você faz, que tipo de problema você resolve. Tá? Então aqui é muito importante entender que, primeiro, você precisa saber com quem é que você está falando, quem você quer atrair para o seu consultório. Então, quem é o seu público-alvo? Eu chamo, dentro do marketing digital, é chamado de persona. Quem é a sua persona? Persona nada mais é do que a personificação daquele paciente que você realmente quer atender no seu consultório. Então, é preciso definir quem é a sua persona. Quem é? Será que é o paciente de ortodontia? Será que a sua persona é o paciente numa determinada faixa etária e você faz clínica geral nele? Faz todas as áreas? Quem é a sua persona? Na odontopediatria, quem é a sua persona? A sua persona é o seu cliente ideal. Tá? O cliente na odontopediatria são os pais, não é a criança é o paciente. Então você vai falar aqui com quem? Quem você quer atrair para o seu consultório. E aí você vai aparecer para essa pessoa. Quem é? Onde ela está? É claro que para definir um canal de atração de pacientes, como eu falei aqui, tem o boca a boca, tem as redes sociais, tem parcerias que você pode fazer, palestras. Onde está a sua persona? Onde está a atenção dela? O que ela está olhando? Hoje as pessoas leem revista, leem jornal. Que revista? Que jornal? Está na rede social? Qual rede social? Isso também tem diferença. Carla, onde é que eu divulgo o que eu faço? Onde é que eu posso aparecer e falar? Onde é que está o meu público? Onde é que está a minha persona? Pode estar no Instagram, pode estar no Facebook, pode estar nas duas redes sociais. Pode ser que o Google seja mais interessante no seu caso. Então, isso é muito importante você definir. Quem é a sua persona, onde ela está, e aí sim você começa a pensar na divulgação. Onde eu vou divulgar? Para quê? Para que essas pessoas que não me conhecem ainda, que nem estão procurando um dentista, nas redes sociais ninguém está procurando dentista, que me veja, que veja uma comunicação minha e que tomem consciência de quem eu sou, do que eu faço e aí queiram me procurar. Olha só, tá? Outro ponto, então, primeiro, ela tomou consciência, então vamos supor que você esteja nas redes sociais, aqui a gente está nas redes sociais, né? Então vamos falar um pouquinho de redes sociais.
ensino muito sobre isso também. Então eu gosto bastante de falar. Esse é o principal canal de atração de pacientes da minha rede de clínicas hoje, as redes sociais. Para trazer o paciente aqui, você pode fazer um tipo de conteúdo mais amplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você quiser trazer uma consciência de que você faz facetas estéticas. Então, se você quiser trazer consciência sobre facetas estéticas, você pode colocar um post escrito assim: 10 entre 10 artistas fazem facetas dentais ou facetas estéticas dentais. Coloca só isso e faz uma imagem bonita, né? Um sorriso, alguém bonito e tal, né? Ou você. E aí um texto, uma descrição ali, ou na legenda, né? No Instagram, algo sobre os benefícios do clareamento, algo sobre os benefícios da faceta estética, os benefícios de ter um sorriso bonito, não o benefício da faceta, tá? Que a faceta é um meio, né? Mas os benefícios de ter um sorriso maravilhoso, lindo, né? Que conquista, que, enfim, pode falar em relação a relacionamento, conseguir uma promoção no trabalho, enfim. Esse é um conteúdo que a gente chama de boca de funil, para trazer consciência sobre você. Então vamos supor que você fez esse conteúdo e publicou e tem algumas pessoas que se interessam, que fazem uma pergunta ali nos comentários, que perguntam o seu endereço, que perguntam o seu WhatsApp. Porque nesse tipo de publicação você não vai chamar para agendar uma consulta, tá? Aqui não tem nada com venda. Todo post, todo vídeo que você fala: venha no meu consultório, agende uma consulta, você está vendendo. Você está transformando aquele conteúdo que estava dando uma informação legal em algo mais comercial. E isso já quebra um pouquinho ali o relacionamento dentro da rede social. Então eu nunca recomendo que você fale: venha, agende uma consulta. Porque a pessoa que está lá dentro, que está vendo o seu conteúdo, ela já sabe que você é dentista, afinal é você que está falando sobre aquilo, é você que está dando aquela informação, então ela já sabe que você é dentista. Aí vamos supor que ela se interesse, pergunte, peça o seu contato. Pediu o seu contato, beleza, se interessou, já está aqui entrando, ó, né? Tá entrando no funil. Eu recomendo que aí você converse com ela fora daquele barulho das redes sociais, fora dos comentários, e converse com ela ali em inbox, peça o número do WhatsApp. É importante aí você gerar valor nessa conversa, sempre dar uma informação a mais. Então, se a pessoa perguntou, fez algum comentário ali, chame ela em inbox, né, ou peça o WhatsApp, melhor ainda, e responda àquela pergunta com mais uma informação. Dê mais alguma informação sobre aquele assunto. Pense como você pode agregar ainda mais valor sobre aquele assunto e que ela possa se interessar mais, ou seja, ter mais desejo em realizar, por exemplo, a faceta estética. Tá? Então é importante entender que aí ela entrou aqui. Então tá, entrou aqui, Carla. A segunda etapa é o contato. Pediu o seu contato e entrou aqui em contato com a clínica. E entrou em contato aí com o seu consultório, né? Agendou uma consulta, agendou a consulta aqui, então já está descendo por aqui, ó. Agendar a consulta já é um próximo passo, né? Já tem contato com a sua recepcionista, se você tiver recepcionista, né? Esse momento é muito importante, a recepcionista está bem treinada, atender muito bem ao paciente, resolver um horário que ele goste mais, que ele prefira. Então isso aqui é muito importante, entender que cada ponto de contato aqui com o paciente, ou potencial paciente, é fundamental para que no final, que você tenha o máximo de pacientes possível, tá? E aqui é atrair uma quantidade grande de pacientes, suficiente, né? Não precisa ser grande, depende do tamanho do seu consultório, para que estatisticamente você tenha aqui no final do funil uma quantidade suficiente de pacientes fechados, que fecharam o contrato com você, para você fazer um faturamento de no mínimo R$25 mil por mês por cadeira odontológica, tá?
Então tá bom, entrou em contato, agendou. Agendou, ele tem que ir na consulta, certo? Esse é o próximo passo. Por que é um funil, Carla? Deixa eu já falar aqui. Porque aqui você vai trazer consciência para o número X de pessoas em relação ao seu atendimento, em relação a você, em relação à solução que você traz para as pessoas. Menos pessoas vão querer o seu contato, certo? Então aqui é um ponto que o dentista muitas vezes se engana. Fala, nossa Carla, mas eu falei com tantas pessoas aqui, mas só poucas delas agendaram uma consulta, tá? Então isso é normal. Menos pessoas, né, vão agendar uma consulta. Né? Quem não agendar uma consulta com você logo ali no primeiro post ou em outro canal de atração de pacientes qualquer, tá? Depois do contato é a consulta. Então, beleza, agora precisa vir na consulta. Aí, o paciente veio até a clínica. Aí o paciente foi no seu consultório, tá? Fisicamente, ele foi. Nesse caminho aqui, nessa passagem da segunda para a terceira etapa, o que acontece? Muitos pacientes faltam, né? Vou até falar um pouquinho disso aqui. Muitos pacientes faltam aqui. Uma das dicas que eu dou para você reduzir a falta é mandar um lembrete para o paciente, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, mas o WhatsApp é bastante eficiente nesse caso, tá? E eu sei que muitos dentistas já fazem isso. Carla, isso eu já faço. Isso não é novidade. Mas quando você mandar um WhatsApp, você, de lembrete, de consulta, você deve agregar, incluir uma informação a mais nessa mensagem. Então, é muito importante a gente aproveitar todos os pontos de contato que a gente tem com o paciente, todos. E esse é um ponto de contato. A sua recepcionista manda um lembrete de consulta. Mandem as suas perguntas. Eu sei que os dentistas têm muitas dúvidas em relação à atração de pacientes, muita dificuldade em atrair mais pacientes para o seu consultório. E aqui no final que eu vou falar do quarto passo, também é uma dificuldade muito grande dos dentistas. Quem resolve esses dois pontos, esses dois passos, realmente tem a faca e o queijo na mão para chegar no seu faturamento de 25 mil reais por mês, o 25 em 1, tá? Então vamos lá, o paciente foi, então você mandou o lembrete, o que é agregar valor nesse lembrete aqui? É você mandar a localização do consultório, né? Fácil, ele num clique, ele já entra na localização lá no Google e já indica, ele não vai se perder para chegar. Você pode pôr o link de um vídeo informativo. Pode ser um vídeo seu, Carla, eu não fiz vídeo ainda. Veja então um vídeo que agregue valor dentro daquele assunto, daquela área que você atraiu aquele paciente para o seu consultório, né? Dentro da estética ou dentro da ortodontia. Enfim, o que é que você pense aí, tem que pensar no seu público, o que é que ele valoriza, o que é que ele gosta, e aí manda uma mensagem a mais, né? Agregue valor nessa mensagem de lembrete para ele da consulta. Porque de nada adianta você atrair, você vai gastar aqui, investir tempo, né, e dinheiro, dependendo do que você for fazer, de que canal você for usar para atrair o paciente. E aí, se você perder ele aqui, ele não aparecer na consulta, faltar, você perdeu, né? Você perdeu esse investimento. Então vamos lá, consulta. E aí, o quarto passo. Esse é, na minha opinião, o primeiro que o dentista precisa aprender, precisa ser bom, precisa saber como conduzir aqui do terceiro para o quarto passo. Né? Carla, é muito importante, sim, a divulgação, sim, é fundamental, senão o paciente não entra aqui. E a gente quer que muitos pacientes, vou até desenhar aqui, muitos entrem para cá, para o seu funil, né? Para o seu funil 4Cs. Só que se você não for bom em fazer aqui o quarto passo, em dar esse quarto passo, não adianta nada. Você vai ter um prejuízo danado. Ou seja, não vai aumentar o seu faturamento.
possivelmente vai cair. Que é o quê? Transformar uma consulta em cliente, em tratamento fechado. É a famosa venda, né? É vender, é fechar o tratamento. Sim, porque a gente vende, a gente oferece um tratamento, um plano de tratamento, faz todo um planejamento para aquele paciente em troca de um pagamento, né? Então, tudo que envolve troca financeira é considerado uma venda. Então, para o paciente, não é seu paciente ainda, para o seu potencial paciente sair daqui, dessa terceira etapa, para a quarta etapa, é imprescindível que o dentista saiba fechar o tratamento com eficiência, que saiba convencer o paciente a fazer aquele tratamento, que seja persuasivo, mas o persuasivo no bom sentido, o persuasivo bom, né? O persuasivo do bem. Por quê? Porque você é que sabe que tratamento o paciente precisa. É você que sabe da urgência que ele tem em fazer determinado tratamento. Então, é muito importante você falar isso para ele. É muito importante você ser hábil em fechar o tratamento. Ou seja, em transformar consultas em tratamentos fechados, em clientes. E aí sim, você trazendo mais pacientes aqui, estatisticamente, mais pacientes vão fechar aqui. É claro que, como eu disse, é claro que é um funil, por isso tem esse formato. Mais pacientes entram aqui, tomam consciência de você, mas ainda não, talvez não tenham informação suficiente, vão buscar mais informações, talvez não peçam o seu contato, alguns não vão pedir, menos vão agendar, menos vão vir à consulta, né? E desses que vêm à consulta, dificilmente o dentista fecha tratamento com todo mundo. Dificilmente fecha com todos, né? Na grande maioria das vezes, fecha com uma parte dessas pessoas. E aqui é muito importante você ter esse número. Quantas consultas eu fiz durante o mês? Quantos pacientes fecharam? Ok, às vezes o paciente não fecha naquela consulta, naquele mês. Às vezes deixa para fazer o tratamento no mês seguinte, iniciar 2 meses depois. Mas é importante você ter esse número. Quantos pacientes mesmo verdadeiramente se tornam seus pacientes por mês? Por área você pode dividir quem faz ortodontia e outra área no consultório, por exemplo. Ortodontia e odontopediatria. E você começar a entender isso. E aí entender que precisa sempre aumentar essa conversão aqui. Esse quarto passo aqui, ó, esse é o quarto passo. Precisa sempre estar aumentando a taxa de conversão. Então, 10 pacientes me procuraram, eu fechei com 3, ou seja, minha conversão é de 30%. Nossa, eu preciso aumentar isso para o mês que vem. Então, o que é que eu posso fazer? Que estratégia eu vou usar na consulta para fechar mais tratamentos? Uma consulta precisa ser estruturada. É preciso que você agregue outros elementos numa consulta que não seja só falar do tratamento em si. E na verdade é disso que o dentista gosta de falar, do tratamento. Não é? Do tratamento, da técnica, como é que vai fazer a faceta, da técnica ortodôntica, né? Da técnica, se é lingual, se é, enfim, falar do tratamento, o dentista é excelente, porque é isso que o dentista aprendeu na faculdade, em todos os cursos que faz e que já fez. Só que para você convencer o paciente a fazer um determinado tratamento, precisa mais do que isso. Você precisa ser persuasivo, você precisa convencer a pessoa, essa é a real.
E existem elementos, né? Eu ensino vários elementos, na verdade 8 elementos, 8 princípios, que se você construir uma consulta com esses princípios, ou seja, o que você vai falar na consulta com o seu paciente, você tem uma chance muito grande de fechar tratamento aqui. Ou seja, de ter mais um paciente, mais um cliente no seu consultório, na sua clínica. Você vai chegando cada vez mais perto do 25 em 1. Carla, como é que eu faço isso? Alguns elementos aqui, por exemplo, você deve, numa consulta, sempre incluir uma história. Quando você for fazer uma consulta de fechamento de tratamento, conte uma história de um paciente que teve um problema semelhante àquele que aquela pessoa que está ali na sua frente tem. Como você tratou e que resultado teve. De preferência, fale do sentimento dessa pessoa. Como é que ela se sentia antes, quando chegou no seu consultório? Se sentia como? Ela estava infeliz, insatisfeita, com autoestima baixa? Como é que ela estava? Estava com dor? Ela estava sofrendo? E, ao final do tratamento, conte como é que ela passou a se sentir depois, né? Quando teve um sorriso reabilitado, né? Ou na parte estética, ou na parte funcional. Eu tenho uma história de um paciente que roncava e viu um vídeo meu, tomou consciência de mim através de um vídeo meu e veio para fazer o tratamento, né, de ronco. E aí eu realizei o tratamento e ela ficou super feliz. Então, feliz, o marido voltou a dormir. Então, qual era o sentimento dela quando chegou aqui na minha clínica? De vergonha. Ela falou para mim, ela falou: doutora Carla, eu tenho vergonha, sabe, do meu marido. Me casei com ele, eu amo tanto meu marido e eu não deixo ele dormir. E ele reclama disso pra mim, porque é muito ruim, né? Muito triste ficar sem dormir. A gente passa o dia, perde qualidade de vida, passa o dia mal. E eu quero resolver. Eu vi um vídeo seu na internet, já passei por médicos, não resolveram. Eu já fiz até uma cirurgia, me lembro que essa paciente chegou a fazer até uma cirurgia na úvula, não me lembro exatamente como foi. Ela me contou que sofreu demais com isso. Sofreu mesmo da cirurgia e que era a última tentativa dela seria comigo. E eu tratei dela e ela praticamente parou de roncar. E quando chegou no retorno, ela me falou: doutora Carla, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Meu marido está super feliz, tranquilo, dorme, a gente não precisou separar de quarto, que essa era uma questão quando ela chegou. Tava com medo de ter que separar de quarto, mas ia separar porque queria que o marido dormisse, né? Ela não queria mais incomodar o marido. Foram essas palavras até que ela usou comigo. Eu estou incomodando o meu marido. Muito triste isso. Então ela estava mal. E ela, depois do tratamento, ficou bem, feliz. É qualidade de vida, não era um tratamento estético, é qualidade de vida. Tá? Então, ela tomou consciência disso. Então, quando você conta uma história para um paciente que tem um problema semelhante, você tem o quê na hora da consulta? Você tem, contando uma história, a atenção da pessoa. Dificilmente alguém quer abandonar uma história no meio, né? Na maioria das vezes a gente quer ouvir até o final. Basta a gente ver as séries da Netflix, enfim, filmes. A gente pode até ser mais ou menos, meio ruinzinho, mas você acaba querendo saber como é que vai acabar. Se o mocinho fica com a mocinha, se vão brigar, enfim, qual vai ser o desfecho. Assim é quando a gente conta uma história. E é claro que você vai trazer uma história interessante para aquele paciente, uma história semelhante ali para ele, com um desfecho que você resolveu, lógico. Que a gente está falando de persuasão, a gente está falando em convencer mesmo o potencial paciente a fechar com você. É isso que a gente quer. Por quê? É só assim que o dentista vai praticar aquilo que ele sabe.
E o que é que o dentista sabe fazer com excelência? Técnicas odontológicas. E na verdade, só depois disso tudo aqui é que o dentista vai conseguir realizar a técnica. E tá tudo bem, contanto que aprenda, entenda que é importante trazer o paciente para dentro desse funil, trazer as pessoas, os potenciais pacientes, aqueles que vocês querem no consultório, aqui para dentro do funil e fazer a maior parte deles descer aqui dentro. Ou seja, primeiro, trazer consciência para ele de quem você é e do que você faz. Segundo, convencê-lo a pegar um contato seu, a entrar em contato, né? E quando ele se interessa aqui, é que ele pede um contato seu e agenda uma consulta. Terceiro passo, ir até a consulta, ir fisicamente, comparecer à consulta. E o quarto passo, importantíssimo, que é nesse quarto passo que entra o dentista, que o dentista começa a atuar na consulta aqui, quando vai fazer uma consulta de conversão para cliente. Tá? Então, o dentista começa a atuar diretamente, em contato com o paciente, se ele tiver uma recepcionista, claro, a partir aqui do quarto passo, a partir do momento em que o paciente entrou no seu consultório. Aí é o primeiro contato do dentista com o paciente. Tá? E depois disso, claro, realizar a técnica odontológica, que a gente supõe, né, que os dentistas, principalmente os brasileiros, são ótimos nisso, certo? E aí eu quero deixar, então, para você que entendeu isso aqui, esse funil, primeiro digita para mim aqui, quem está no Instagram, digita para mim, apesar de não estar enxergando todo o funil aqui, se entendeu, se fez sentido isso que eu falei. A gente está aqui na live 25 em 1, onde eu ensino o caminho para dentistas comuns chegarem num faturamento de R$25 mil por equipe no seu consultório. Então, conta aí para mim se fez sentido para vocês, porque eu sou da prática, né? Quem já me acompanha por aqui sabe que eu sou da prática. Tudo que eu falo pode ser aplicado na prática de maneira simples. Eu tenho uma linguagem muito simples e eu gosto de simplificar para o dentista. Eu sei que o dentista tem muitas atividades, na maioria das vezes é ele que é responsável por tudo no seu consultório. Então, falar de marketing de maneira simples, eu considero muito importante para que o dentista tenha resultado, realmente resultado e se realize na profissão, tá? E aí eu quero deixar uma tarefa prática então, para vocês fazerem hoje já. Então vamos lá, uma tarefa prática para sair daqui e fazer, e escrever e já começar a planejar o que vai fazer, tá? Qual que é a tarefa prática? Eu quero que você defina 3 formas de aparecer para os pacientes, 3 formas de atrair o paciente para o seu consultório, aqui para a boca do funil. Como eu falei aqui, eu falei de 4 passos, vou até escrever aqui, o primeiro passo é esse, segundo, terceiro. Esse então é o primeiro passo para o dentista para chegar no 25 em 1 na odontologia, trazer consciência daquilo que faz para as pessoas, ok? Algumas dicas. Carla, como é que eu faço isso? Você vai trazer consciência aparecendo para as pessoas. Tá? Então eu vou dar aqui algumas sugestões, existem outras, né? Eu ensino 19 canais, 19 formas de atrair pacientes para o seu consultório, para a sua clínica, mas eu vou dar uma dica aqui de 6, certo? E aí vocês definam 3, mas 3 que vocês vão usar, que já vão começar a planejar e colocar em prática. Pode ser o quê? Um contato com os seus próprios pacientes. Por exemplo, tem muito dentista que começa a realizar uma área nova dentro do seu consultório,
tipo harmonização facial, ou uma técnica ortodôntica que resolve um problema diferente, né? Ou comprou um equipamento que resolve um problema que antes não resolvia dentro do seu consultório e os seus próprios pacientes não sabem disso. Isso é muito comum. Dentista realizar outras áreas no seu consultório, não precisa nem ser em especialidades diferentes, mas pode ser também. E os próprios pacientes que já passaram por um atendimento ali, que já conhecem o dentista, não saberem disso. Então, você pode aparecer para os seus próprios pacientes, tá? Divulgando, falando com eles, mostrando, apresentando que você que você está trabalhando com algo diferente ali no seu consultório, ok? Um outro ponto, né, um outro canal de atração de pacientes é o boca a boca, só que isso pode ser potencializado. Você usar estratégias ali dentro do seu consultório, incentivando os seus pacientes a te indicarem. Quando você incentiva aquele que gostou do seu atendimento a te indicar, existe uma chance muito grande dele, de verdade, te indicar. Tá? Então, o boca a boca potencializado. Segunda dica. Terceira dica, fazer parcerias com cirurgiões dentistas. Com outros cirurgiões dentistas que não façam a área que você faz, que não atuem na mesma área. E parcerias com estabelecimentos, que não sejam consultórios odontológicos. Sim, é possível, tá? Quarta dica, redes sociais. Aprender a usar, começar a usar as redes sociais de forma orgânica. O que é orgânico? É não investir ali nenhum valor financeiro nas redes sociais, tá? O resultado é mais lento? É muito mais lento, né? Mas é possível, tá? Então, redes sociais de forma orgânica, fazer marketing digital, ou seja, fazer anúncios dentro das redes sociais, aí sim você potencializa, aí sim você acelera esse processo de atração de pacientes aqui, tá? Quando você investe e o valor investido pode ser baixo, não precisa ser um valor alto mensal, pode começar com um pouquinho mesmo. Aprender a fazer marketing digital de verdade. Marketing digital é você fazer as suas publicações e saber distribuir essas publicações, ou seja, fazer anúncios, tá? Então, mais uma dica, um canal de atração de pacientes muito poderoso que realmente pode trazer uma quantidade grande de pessoas aqui para dentro do seu funil 4Cs. E o Google, dentro da internet tem o Google, que é o lugar de busca, o site de busca. Então, quem está procurando um dentista hoje vai procurar onde? No Google. Será que você está lá? Se não estiver lá, essa pessoa não vai ter a menor ideia de quem é você, de onde você trabalha, de onde é seu consultório, nada disso. Você não vai aparecer para ela, tá? Então, eu dei aqui 6 dicas de locais, de canais de atração de pacientes, tá? Então, selecione 3 e tem outros, tá? Mas aqui eu falei das 6 mais comuns. Então, selecione 3 e pense como é que você vai atuar ali nessas 3. Ok? E aí a gente já está terminando, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa aula, eu preparei com muito carinho. Esse é o funil 4Cs, um funil que eu desenvolvi aqui, é um funil de vendas, que realmente o dentista que aplica isso da maneira correta no seu consultório, tem um atalho, na verdade é isso mesmo, um atalho para chegar no seu 25 em 1 na odontologia, ou seja, um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório.